Olá, bora falar de um assunto que, olha, é o futuro. Como é que a ciência, a tecnologia e a inovação estão se juntando para literalmente redesenhar a saúde como a gente conhece? E para começar essa nossa conversa, tem uma pergunta que é o ponto de partida de tudo, né? De que forma a inovação consegue de verdade encarar e transformar os enormes desafios que a saúde vive hoje em dia? Então, vamos lá. Para a gente entender por que a inovação é tão crucial, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos desafios que estão aí, na mesa. A gente está falando de uma necessidade real, urgente, de encontrar novas respostas. E a grande sacada é a seguinte: os problemas da saúde de hoje não são nada simples. Pensa só. A logística para vacinar milhões de pessoas, ou o desafio de organizar dados de pacientes de um jeito seguro, são questões complexas, com muitas camadas. As velhas soluções já não dão mais conta. É preciso pensar diferente, juntar áreas que antes não conversavam, ou seja, ter uma abordagem criativa e principalmente integrada. E é exatamente aí que entra a resposta que a gente vai investigar hoje, o PPGC-TIS. Vamos ver como esse programa foi pensado para formar justamente os profissionais que vão estar na linha de frente dessa transformação. Então, o que é esse tal de PPGC-TIS? É o Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Traduzindo, é um mestrado profissional com uma missão super clara: juntar esses três mundos, ciência, tecnologia e inovação, para criar soluções que funcionem na prática para os problemas reais da saúde. Agora, o que faz esse programa ser ele mesmo? Primeiro, ele é um mestrado profissional stricto sensu. Isso significa que tem todo o rigor acadêmico, mas com o pé fincado na prática. Ele é do IFRJ, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, e, olha que importante, é reconhecido pela CAPES, que é o órgão máximo de pesquisa no Brasil. E não em qualquer área, mas na área interdisciplinar, o que já é um baita selo de qualidade e mostra o quanto ele é inovador. Tá, mas como é que essa tal inovação acontece ali dentro? A resposta, o grande segredo, está na abordagem, que é, por natureza, interdisciplinar. E aqui a gente vê o coração da proposta. É uma fusão de saberes. Tenta imaginar um lugar onde um profissional da saúde, um programador e um gestor público sentam na mesma mesa para resolver um problema. É dessa mistura, dessa conversa entre as ciências da saúde, biológicas, humanas e a tecnologia que nascem as ideias realmente novas, aquelas que ninguém tinha pensado antes. E tem outro ponto que é uma virada de chave, o foco total na aplicação. Sabe a academia tradicional muito focada em artigos e teorias? Aqui, a história é outra. O objetivo é desenvolver produtos, coisas palpáveis, soluções práticas, tipo um aplicativo que ajuda a monitorar pacientes crônicos ou um novo processo para organizar a fila de um hospital. Coisas que saem do papel e vão direto para o mundo real. Certo. E como é a jornada de quem embarca nessa? É um caminho bem desenhado. A pessoa cursa as disciplinas, participa de seminários para trocar ideias, desenvolve um projeto de pesquisa que seja aplicado e, no final, pode apresentar uma dissertação ou, o que é bem a cara do programa, um produto técnico finalizado. E só para ter uma noção do envolvimento, a carga horária do curso presencial é de 390 horas. É uma imersão de verdade, um mergulho intenso e muito focado, feito para dar as ferramentas certas em um período concentrado. Beleza, já entendemos como funciona, mas para quem é esse programa? Qual é o perfil de pessoa que se encaixa nessa ideia de ser um inovador na saúde? Então, quem é essa pessoa? O programa procura gente já formada, não importa a área, mas que seja inquieta, sabe? Gente que olha para um problema e enxerga uma chance de fazer diferente. Pessoas que querem usar a seriedade da ciência para resolver pepinos do dia a dia. E que, no fundo, tem aquela vontade de usar a inovação para dar um salto na própria carreira e, claro, na saúde como um todo. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Qual é o impacto de tudo isso na sociedade? Porque, no fim do dia, o grande objetivo é esse: conectar o que se aprende com o que as pessoas realmente precisam. E tem esta frase que, nossa, resume perfeitamente a alma do programa. O conhecimento científico deve estar conectado com as necessidades da sociedade. O que isso quer dizer? Que não adianta produzir conhecimento que fica guardado na gaveta. Ele tem que servir para alguma coisa, tem que gerar um impacto que a gente possa ver e sentir. E esse impacto aparece principalmente em três grandes frentes. Primeiro, no fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo, na melhoria direta da qualidade do cuidado que chega lá na ponta para cada pessoa. E terceiro, claro, no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil como um todo. Uma coisa puxa a outra.
Então, se a gente for resumir, o ponto-chave é que não estamos falando só de mais um curso. A gente está falando de um ecossistema, um espaço criado para ser um motor de transformação real na saúde. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, uma provocação. E se a próxima grande ideia, aquela inovação que vai mudar a vida de muita gente na área da saúde, começasse exatamente aqui? Pensa nisso.